Vamos começar a pergunta que eu gosto de fazer sempre, que é por que Portugal, né? Por que Portugal? O que que te trouxe aqui em Portugal? Eu tenho, na realidade, os meus avós e a minha mãe são portugueses, são do norte do país, do Distrito da Guarda. Aguarda. E imigraram para o Brasil na década de 50, naquele período em que Portugal estava num processo de recuperação, né, e uma crise econômica muito grande. Então, o Brasil, na década de 50, era o país das oportunidades. Pós-guerra na Europa também, Exato. né? Complicado. E aí, o meu avô foi primeiro, e logo na sequência, minha avó foi com meus tios e a minha mãe. E lá se estabeleceram. Depois que minha avó ficou viúva, ela voltou a morar em Portugal. Então, Portugal sempre foi um país de referência para mim, do ponto de vista cultural, da culinária, etc. E, num determinado momento da minha vida, eu sempre tive a perspectiva de que um dia viria para a minha reforma em Portugal. Mas eu fui durante 12 anos sócio de uma grande construtora no Brasil. E, num determinado momento em que eu vendi a minha participação na empresa, decidi tirar um período sabático. Legal. E a ideia inicial era passar 6 meses, porque eu acreditava que a família não teria um processo de adaptação muito fácil em Portugal, especialmente a minha esposa, que é muito ligada aos pais dela. Claro. E aí a gente veio para passar 6 meses, matriculamos as crianças na escola, nos estabelecemos em Leiria, porque temos primos e temos uma rede de apoio em Leiria. E, para minha surpresa, a adaptação foi ótima. Eu brincava lá em casa que, no fim da primeira temporada, a gente faria uma avaliação conjunta, e a avaliação foi muito positiva. As meninas se adaptaram muito bem Tem quantos anos? Eu tenho uma mais velha com 13, que é Clarice, e tenho 2 gêmeas com 6 anos. Legal. E nós estamos aqui há 2 anos, né? Esse período sabático de 6 meses viraram... Cara, até era agora, 6 meses, virou 2 anos. E aí, a cada 6 meses, a gente senta renovando. para fazer uma avaliação, mas eu sou um voto vencido, porque a preferência delas é permanecer aqui em Portugal. Legal. Embora tem sempre aquela dualidade, né? Porque lá no Brasil estão a maior parte da nossa família, dos nossos amigos. Eu permaneço com atividades empresariais no Brasil, eu tenho uma consultora lá. Então, é sempre um desafio, mas eu gosto de brincar assim, que a gente tem o privilégio de poder aproveitar o melhor de ambos os países. Claro, né? Isso é bacana. Isso é bacana. E fazer essas ponderações é muito legal. E é engraçado porque às vezes a gente vê um certo conflito, né, de quem é português ou até mesmo de quem é brasileiro e está estabelecido aqui, e o contrário também, porque eu tenho tios portugueses que vivem no Brasil, tenho primos, tenho amigos. Então, o que eu acho bacana é a gente perceber que são 2 países distintos, mas que têm muitas semelhanças, e que ambos os países têm suas grandes vantagens e têm também suas desvantagens. Exatamente. E que é importante cada pessoa poder perceber o que é importante para si e escolher o que é melhor. O que cabe a ela, o que ela vai utilizar dos 2 países, né? Você nasceu aonde? Eu nasci em Recife. Recife. Meus avós, quando se estabeleceram em Recife, minha mãe se casou com meu pai em Recife, e nós nascemos lá. Então, eu construí a minha vida. Até minha filha outro dia disse: mas papai, você se sente português ou brasileiro? Eu tenho o sentimento de que sou brasileiro, né? Porque nasci lá, cresci, fiz a minha formação no Brasil, embora tenha uma paixão, né? E não é à toa que a gente escolheu, no meu período sabático, vir para Portugal, do encanto que Portugal tem, e que eu usufruo e aproveito muito. Eu conto essa história que, quando eu vou ao Brasil visitar minha família, eu tenho uma irmã que ela é super alegre. Quando eu chego lá, que eu vou visitar as amigas, os amigos, eu vou lá no trabalho dela, né, que ela tem uma corretora de seguros. E quando eu chego lá, ela fala: "Ih, chegou o Portuga". Então lá eu sou o Portuga e aqui eu sou o Brazuca, né? Quer dizer, a gente ficou meio que sem país, né, cara? Porque lá você já não é mais brasileiro e aqui você não é português, né? Mas isso é bem legal. E, cara, Recife, eu tive no Recife em 96, mudou muito com certeza, né?
Mas a percepção que eu tenho em termos de violência, o que me conta, alguns clientes que a gente vendeu imóvel e tal, é que a coisa deu assim uma virada muito forte, assim, né? Ou seja, é um local que está mais complicado em termos de... O que que você acha? Eu, assim, enquanto urbanista, a gente se intera um bocado sobre Sim. essa relação das pessoas com o espaço urbano. E uma das coisas que eu percebo, assim, é que o Brasil, de maneira geral, teve um crescimento muito grande, especialmente das grandes cidades, mas eu diria que qualquer cidade com mais de 200, 300 mil habitantes tem características muito específicas ligadas a esse fator da violência. Recife não foi diferente. Eu diria até que talvez nesse período aí da década de 90 a violência era pior. Era pior? Eu acho que melhorou. Aí depende muito da referência de violência, né? Eu Claro. uso sempre muito como referência o número de homicídios. E eu acho que nesse período da década de 90 era pior. Melhorou um pouco, mas permanece como qualquer outra grande cidade do Brasil, com números de violência que são assustadores. Eu, Mas não foi isso que te trouxe para Portugal? né, Ou... eu diria assim, não foi. Na realidade, o que me trouxe foi o desejo de experimentar viver em Portugal por um período de 6 meses, porque eu sempre tive aqui como turista, né? Claro. E a relação que você tem com o lugar como turista é diferente. Então eu quis vir experimentar como era viver aqui. E eu gostei dessa experiência e por isso que a gente foi estendendo e abrindo novas... Você próprio é o seu próprio Ayman. Você vai te dando mais 6 meses. Mas o fato concreto é de que talvez as duas grandes motivações, e me parece que é consenso entre os brasileiros, é a questão da violência e também a questão da qualidade de vida. Né? A gente aqui tem, por exemplo, para mim que tenho filhos com essa idade, a oportunidade de pegar eles na escola e ir a um parque e seus filhos poderem brincar livremente sem você precisar o tempo todo, porque eu comentei outro dia com um amigo que é arquiteto português e ele morou no Brasil por 8 anos. E ele super defensor do Brasil, que não percebeu essa insegurança, mas eu trouxe a ele assim, que existe a violência, existe a sensação de insegurança. E eu acho que talvez essa sensação de insegurança ela seja mais danosa. Sim. Porque faz com que você esteja o tempo todo alerta. Né? E é muito estressante isso. Isso. E aqui, isso te rouba muita energia. Muita energia, porque você precisa estar o tempo todo com o seu alerta ligado. Yeah. E aqui eu demorei um tempo para perceber, mas percebi que esse alerta, eu não vou dizer que desligou, porque em alguma medida a gente permanece com essa coisa de uma construção de vida, mas diminuiu muito. Então eu me sinto muito mais confortável em viver o espaço urbano da cidade aqui do que a gente infelizmente tem no Brasil, mesmo em espaços ditos seguros, porque você pode ter uma vida controlada, né, vivendo num condomínio fechado, com seus filhos em escolas, nas bolhas. Em escolas particulares, mas é sempre um ambiente controlado em que, em alguma medida, você vai transitar num ambiente de insegurança. Obrigado pela sua presença aqui no meu podcast. Um abraço ao nosso convidado e quer participar da nossa lista de transmissão, é muito legal. Envie uma mensagem com LT para esse WhatsApp que está na tela e vai ser muito bacana ter você na nossa lista de transmissão. Um abraço!